Para vocês terem uma noção, este termo de positividade tóxica começou a vir com esta onda de redes sociais, com toda a interação que nós temos tido online, e veio mesmo como termo meio que irônico, meio cômico, para falar desta tendência que nós temos tido de olhar excessivamente para o positivo, ignorando o negativo, ignorando aquela parte não tão boa, como eu disse, não tão doce da vida, mas que acontece por algum propósito. Então é isso que nós vamos estar a falar aqui hoje, como é que isto afeta, e tem muita relação com os medos, com a energia do medo que acaba nos bloqueando ao longo da nossa vida. Já começamos mais uma live aqui na página. Bem-vindo para quem já esteja a assistir essa live gravada aqui na página. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Amor Próprio, eu sou Jacira, psicóloga, formadora e coach. E hoje temos um tema muito interessante que tem muita relação com o que nós falamos aqui, que é os medos, como ultrapassar os medos para poderes viver uma vida que vai 100% de acordo com quem tu és. Hoje vamos falar sobre positividade tóxica, que foi um tema sugerido pela nossa querida convidada de hoje, a Cândida. A positividade tóxica, o medo do desconforto, o medo de nós enfrentarmos aquilo que não é tão doce na vida, mas que no final do dia sempre agrega algum valor a quem nós somos, a nossa jornada e a quem estamos a construir para o futuro. Então, sem mais delongas, vou convidar aqui a Cândida, mas antes disso vou apresentá-la um bocadinho, uma amiga que eu conheço há bastante tempo, felizmente frequentamos a mesma universidade, ela é uma ativista, é uma pessoa muito forte na área da psicologia aqui em Moçambique, tem demonstrado cada vez mais quais são os valores dela, o que ela defende, e é uma pessoa que tem tido uma forte presença a nível do ativismo em Moçambique, não somente para questões de saúde mental, mas também muito para a igualdade de género. Eu vou convidá-la aqui para a conversa. Acho que a Cândida está a oscilar um bocadinho. Enquanto isso, vou trazendo aqui umas pequenas definições relacionadas à positividade tóxica, para vocês terem uma noção. Este termo de positividade tóxica começou a vir com esta onda de redes sociais, com toda a interação que nós temos tido online, e veio mesmo como termo meio que irônico, meio cômico, para falar desta tendência que nós temos tido de olhar excessivamente para o positivo, ignorando o negativo, ignorando aquela parte não tão boa, como eu disse, não tão doce da vida, mas que acontece por algum propósito. Então é isso que nós vamos estar a falar aqui hoje, como é que isto afeta, e tem muita relação com os medos, com a energia do medo que acaba nos bloqueando ao longo da nossa vida. Ter positividade tóxica é bom. Vai descobrir aqui na live que isso é uma das maiores ratoeiras que existem. E a positividade tóxica acaba afetando várias áreas da nossa vida. Várias áreas. Não só a nível pessoal, mas mesmo a nível profissional. Uau, consegui! Ufa! Boa! Boa. Ótimo! Olá! Olá, como é que estás, dear? Há quanto Eu tempo? estou muito bem, estou emocionada pela apresentação que fizeste sobre mim. Uau, que bom saber que eu sou tudo isso. Muito obrigada pelo convite para estar aqui na live. Boa tarde, aliás, boa noite a todos que estão a acompanhar agora em direto, entre aspas. E bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver a ver no outro horário da gravação. Como é que tu estás? Estou bem, tu como é que estás? Fala-nos um bocado aqui de quem tu és. Eu fiz foi uma introdução meio na superfície, porque acredito que és uma mulher de várias facetas. Eu gostaria que o pessoal conhecesse que não é só a Cândida psicóloga, tem várias paixões dentro de ti que também levam-te a falar muito sobre estes temas. É. Bem, meu Deus, é difícil. Eu, em todo lado, tenho dificuldade de me apresentar. Inclusive, até em entrevistas de emprego, quando dizem fale de si, fica a saber, o que é que eu vou falar? O que é que eu vou falar? Então, mas ok, o meu nome é Cândida Nilsa Moval, mais conhecida por Cândida Moval. Sou licenciada em Psicologia, vertente de Psicologia Social e Comunitária. Atualmente estou a fazer uma pós-graduação em Psicanálise. Já atuei como psicóloga clínica, já atuei como psicóloga organizacional, já atuei como psicóloga social e agora abracei um novo desafio que estou a trabalhar como psicóloga numa instituição de ensino privada
de adolescente jovem, e adolescente pré-universitário, da 11ª e 12ª classe. Um, Solteira, sem filhos, mas ok. Filha, aceitei ontem a Cristo, batizei pela igreja, pela igreja, sou oficialmente cristã. Sou a filha mais nova de um casal, órfã de pai, infelizmente, mas sem a minha mãe. Tenho dois sobrinhos lindos de um casal. Ai, acho que é só. Gosto muito de ouvir música, gosto muito de hip hop em particular, gosto de viajar, adoro viajar. E quem quiser conhecer mais sobre mim é só seguir-me. Uhum. Aqui mesmo no Instagram tenho partilhado a minha jornada e sou youtuber, embora uma youtuber bem faltosa. Agora, as minhas áreas de interesse, eu gosto de tudo relacionado à saúde mental, gosto muito do atendimento clínico, gosto muito das psicoterapias, cognitiva comportamental, psicanálise, gosto muito de estar em contato com as outras pessoas. Eu gosto de ouvir histórias, Jacira. E toda a gente tem histórias incríveis para contar, sejam boas, sejam más. Eu acredito no potencial do ser humano. Eu gosto muito de trabalhar com pessoas e eu não teria escolhido a melhor profissão que eu escolhi, que é psicologia. Sou apaixonada por ela. Psicologia também acaba sendo um estilo de vida. Eu leio sobre psicologia todos os dias, eu vivo a psicologia em todos os lados e estou muito feliz pela escolha que eu fiz. E apesar dos desafios de ser psicóloga em Moçambique, eu sou satisfeita. No fim do dia, eu durmo com a consciência tranquila de que sim, eu ajudei alguém hoje, eu fiz alguma coisa que impactou a vida das pessoas e só tenho a agradecer a Deus. Oh, a internet está islâmica. Eu não sei se é do meu lado. Ok, boa. Muito obrigada, Cândida, pela belíssima apresentação. Tivemos aqui, como eu disse, a Cândida é uma pessoa de várias faces e ela é uma pessoa bastante comunicativa. Então, nessa live, nós vamos beber muito, muito desta conversa. E a Cândida foi mesmo a que sugeriu a positividade tóxica e faz todo sentido no É. contexto que nos encontramos, especialmente depois da Covid. Uhum. Eu lembro que uma das frases que dizia-se nos primeiros meses era: olha, se tu não te aplicaste para ganhar skill X, Y, Z até agora, não era por falta de tempo. Isto é um exemplo bem Hum. clássico, bem específico sobre a positividade tóxica. Mas antes de nós chegarmos aí, vamos dar aqui a conhecer o que é isto de positividade tóxica. Eu dei um parecer a falar da positividade tóxica como um termo, né? Meio que irônico, que surgiu mesmo nessa onda das Uhum. redes sociais e tudo mais, pela tendência no extremo e não positiva, no sentido de que não, não subtrai menos que mais que adiciona, né? De nós olhamos para coisas positivas e deixamos de lado aquilo que é negativo, que é importante para nós no final do dia. Opa, então acho que é do lado da Cândida. Acho que é do lado da Cândida, mas enquanto ela não entra, vamos voltar para este termo. Como eu tinha dito, esse que surgiu com as mídias sociais, foi aumentando cada vez mais a positividade tóxica, no sentido de estarmos a olhar em demasia para aquilo que são os pensamentos positivos, quase que a forçarmos esse olhar para os pensamentos negativos, positivos, e esquecermos ou deixarmos de lado aquilo que são as emoções, os pensamentos negativos que servem para dar-nos alguma coisa no final do dia, que sempre tem um propósito, sempre vem com alguma coisa para nos ensinar. Nós acabamos deixando de lado pensando que somente a positividade é o que deve ser empurrado a goela abaixo. Oh, exatamente, infelizmente, é o lado da Cândida. Pensamos que o positivo é que deve ser empurrado a goela abaixo e acabamos deixando de lado tudo de negativo que nós temos que processar. E isto acontece muito mais das pessoas que têm boas intenções, das pessoas que têm boas perspectivas, têm bons pensamentos, querem colocar para as outras pessoas. Por exemplo, quando alguém passa por um momento de luto, ou alguém perde o emprego, não, bola para frente, vai correr tudo bem, tu és resiliente, supera isso. Uma das frases, por exemplo, que eu sei que os homens ouvem muito, é numa perda ou algo do gênero: tu és homem, tu és forte, não pode chorar, tens que ir à frente, tens que ser forte para não sei quem, não sei quem. E acabam deixando de lado aquilo que são os sentimentos que têm nesse momento, não processam. Boa, candidata a volta.
não processam os sentimentos que têm e acaba afetando naturalmente, negativamente em todo o resto. É assim, uma coisa que é importante se perceber, mas a Cândida já vai entrar aqui antes de eu. Boa, Ótimo. Oh, ok. voltei. Boa. Então, recapitulando, voltando um bocadinho para trás, o que eu estava aqui a falar com o pessoal era aquilo que acontece, que vai acontecendo muito mais também com as redes sociais, aqueles gurus especialistas vêm, todas aquelas frases motivacionais positivas, Uhum. de que tu podes isto, tu podes aquilo, de que não deixa isto acontecer contigo, não deixa isto acontecer contigo, e acaba atrofiando, fazendo com que nós adotemos aquele mindset e atrofiamos a nossa capacidade de lidar com todo o resto que é a vida, que não são só rosas e flores, né? Tem um lado negativo. É, falou tudo. Positividade tóxica, o que é algo tóxico, é algo exacerbado, exagerado. Tipo, quando alguém, por exemplo, os táxis dependentes, de repente existe como eu posso dizer, overdose, né? Tipo, consumiram tanto uma droga que acabaram se intoxicando até levar à morte. Então, positividade tóxica seria o quê? Uma obsessão pelo pensamento negativo. Não há nada de Positivo. errado em tu pensar. É uma obsessão pelo pensamento positivo, desculpa. É uma obsessão pelo pensamento positivo. Não há nada de errado tu teres o pensamento positivo. Até é bom. As pessoas mais positivas, mais optimistas, até um certo ponto, são, entre aspas, segundo muitos estudos, mais felizes. Sabem encarar a vida com maior felicidade. Porém, quando isso já está acima da média, quando você procura estar feliz, com sorriso, alegria o tempo todo, ao ponto de ignorar os sentimentos negativos, as emoções negativas, como medo, raiva, tristeza, ódio, etc. Isso é que é demais. O que acontece agora, bem, estava já a falar sobre as redes sociais. Nós somos uma sociedade que gosta de ostentar. E as redes sociais vieram mostrar isso. Pouca gente mostra o seu lado podre ou negativo nas redes sociais. Ok, em alguns exemplos, quando se trata de luta, a pessoa posta, mas grande parte das vezes, muitas pessoas postam fotos com sorriso, partilham vídeos de alegria, momentos de festa e, e faz uma seleção para aquelas fotos. E para as pessoas que ainda estão em formação da identidade, como adolescentes jovens, quando entram nas redes sociais e começam a ver as outras pessoas somente good vibes only, todo mundo feliz, todo mundo alegre, como se diz alguns no Instagram, todo mundo é rico, toda a gente vai à praia, viaja, faz uma turnê pelo Norte Split, vão às melhores praias, bebem as melhores bebidas, estão todo mundo feliz, etc. Sim, então as pessoas partilham aquilo e ostentam, mas uma coisa, tristeza faz parte da vida, raiva faz parte da vida, medo faz parte da vida, e não tem nada de errado nós sentirmos esses sentimentos porque nós somos pessoas. Eu sou adepta ao pensamento negativo, ao pensamento positivo, desculpa. Não sei o que o pensamento negativo está a fazer. Sou adepta a pessoas que têm que olhar a vida com maior optimismo, ver o lado bom das coisas, mas também sou adepta a pessoas que encaram os seus sentimentos negativos, as suas emoções negativas de frente, porque na verdade nós até crescemos, nós até nos moldamos diante das experiências negativas. Obviamente aprendemos nas situações positivas, mas muitas das vezes nos deixa numa zona de conforto. É na tristeza, é no medo, é na ansiedade, é na angústia que nós prestamos mais atenção a nós e nós nos moldamos, crescemos. Como dizem, o que não mata, fortalece. E a tristeza nos faz isso, faz com que nós sejamos mais fortes. O que acontece agora é que as pessoas já não podem vir, um amigo já não pode chegar e dizer, estou com um problema X. A pessoa logo diz, não pensa assim, pensa do lado positivo. Não, deixa a pessoa vivenciar o seu luto. Porque até quando nós perdemos alguém, é natural chorar, é natural ficar triste, é natural sentir falta daquela pessoa, é natural ter saudade. Mas até hoje nós já vivenciamos que não, deixa que passar dessa fase de luto muito rápida. A pessoa morreu, a vida continua. Tens que Não, ficar é mais forte. No impossível. dia seguinte, já tens que estar com uma postura de quem não É, sentiu nada, quem não passou por nada. exatamente. Então, o processo de luto é como se estivesse a dindar no seu quarto, toda hora a Uhum. prestar
pressionar o botão dali dentro. E vais passando por isso. Ora, te lembras de alguma coisa, ora, depois, É, no momento, alguma coisa que vês, lembra-te que a pessoa talvez a tenha deixado uma pessoa. conversa inacabada contigo e passas por aquela falta de closure. E pá, mas e se? Tu pensas muita coisa, tens que Uhum, processar isso tudo, pensar em todos os que tiveres pensar, para no final do dia uhum, estares bem com todos estes que nunca vão acontecer, na verdade, mas que exatamente. tu sentiste tudo que tu sentiste pela pessoa, ainda sentes até hoje essa pessoa especial para ti. E o fato de estares triste porque perdeste alguém significa ainda mais, significa que essa pessoa É. faz falta. Essa pessoa provia Uhum, alguma coisa, adicionava alguma coisa uhum, na tua vida. E tem alguém que comentou aqui que eu acho que a uhum. positividade tóxica afeta um pouco a saúde mental e sentimental. Já li num livro em que explicam que sentir dor, tristeza é importante, faz parte do processo da vida. É exatamente isso. Exatamente Que isso. é aquela... O problema é que nos últimos 10 anos, Cira, o nível de livros de autoajuda dispararam. De É pessoas que até verdade. nem têm formação na área. E quando falas nisso, hoje em dia todo mundo é coach. Não sei que certificação tiveram, tu também vais me explicar, porque tu também és coach. Mas muita gente, epa, não sei, acho que leu Pai Pobre, Pai Rico para Finanças, leu, sei lá, um monge que vendeu um Ferrari e já se acha especialista no assunto e se acha na autoridade de dar conselho a outras pessoas, enquanto muitas das vezes só está a destruir as outras pessoas. Olha, negatividade é até um certo ponto desperdício de tempo. Ser pessimista demais é um pouco exaustivo e faz mal à nossa saúde mental. Mas a positividade em excesso também não é boa. Hã? E, em parte, vou fazer um link com a nossa tradição, principalmente nós somos de uma sociedade patriarcal, onde os homens é que, entre aspas, comandam, entre aspas. Existe aquela máxima que diz que homem não chora. Hum, Até para nós mulheres é permitido, é muito permitido nós mostrarmos nossas fraquezas, chorarmos, ficarmos tristes, mas os homens são aqueles que devem segurar o barco e se mostrarem fortes até em situações mais adversas. E hum. isso, sinceramente, acaba. Oh, parou de novo. Não, não, está tudo. Antes Ah, parou? ótimo. Isso, sinceramente, corrói com muitos homens. Muitos homens querem chorar, mas não pode. Passa por uma decepção amorosa, enfim, quer se mostrar que está triste, mas não lhe é permitido. É permitido que ele fique a beber com os amigos. Também é tóxico isso. Vamos Eu até deixar, os homens também são pessoas. Uhum. Eu até estou batendo comportamentos desajustados. Uma coisa que É. acontece frequentemente é que os homens não sabem processar tristeza, frustração e acabam despejando na atividade sexual. Por isso que tem amantes, Uhum. tem muita gente fora porque não sabem Ou que consumo querem de carinho, querem álcool e outras companhia. drogas. Uhum. Exatamente, não sabem que o que procuram é aquilo que tem estado a suprimir todo esse tempo, é que É. alguém que lhes escute, agora é que começou a travar. Mas enquanto isso, vou continuar a falar, porque acho que consegues me ouvir. Eu estava a falar em termos Sim, daquilo que acontece com os homens. Você está a dizer, oi, boa. Aquilo que sim. acontece com os homens, né? E eles não, e nós acabamos pensando que eles não querem, eles não sabem, nunca foram ensinados completamente o contrário, que se a sentir é para guarda, coloca algum salto, coloca abaixo do tapete, não deixa em nenhum momento escapar. E o que que acontece? Escapa de outras maneiras, e nós não percebemos que aquilo está a escapar de outras maneiras, o álcool, as Uhum. drogas, aquela, aquela, aquele comportamento de querer procurar alguém, não porque sinceramente sabe o que vai fazer com a pessoa, mas é porque quer tirar lá alguma frustração que ele sente que ele não sabe como lidar com isto. Isto começa mesmo Uhum. na fase em que tu estás mais estás a trabalhar agora, né? Na fase dos Uhum. pré-adolescentes, até chega a crise de identidade, a pessoa Uhum. não pode expressar-se, claro, começa na infância, mas expande-se muito mais aí, não é? Em que a pessoa já É. está a solidificar aquilo que ela é, a identidade, mas não pode se expressar. É. Eu tenho uma vez, uma amiga minha veio se agradar comigo, ela disse, não. Eu falou assim, ele é estranho. Eu disse, por quê? Porque ele chorou comigo. Se tivermos passado por dias tristes. Tudo bom que agora existe um mal do século, que é ansiedade e depressão.
uma coisa é tristeza, outra coisa é depressão. O ser triste, o ficar triste é um estado de ânimo. Todos nós vamos ficar tristes um dia e é absolutamente normal. É normal um dia tu não querer sair com teus amigos para estarem em diversão, porque tu estás um pouco triste porque algo aconteceu de mal e vais te resguardar na tua casa. É simples quanto isso, é normal. Não precisa toda hora estar com essa positividade de vida. É uma pessoa que está energizada toda hora, está a correr atrás, não. Não estou a falar naquela coisa que as pessoas já acabam tendo fobia social, de se esconder, etc. Mas às vezes tu precisas de um tempo contigo mesmo. E é na tristeza que nós acabamos até sabendo quando nós lidamos com as emoções negativas, tristeza, raiva, medo, é ali onde tu acabas tendo maior autoconhecimento daquilo que tu realmente és e do que pretendes para a tua vida, qual é o plano futuro. Não querer falar mal é um termo difícil, que a quântica tem um livro que foi best-seller nos últimos tempos, O Segredo, que fala sobre a lei da atração, a lei mental do pensamento positivo, né? Não estou a descrever a lei, né, que diz pensa positivo se tu queres alguma coisa, porque o nosso cérebro trabalha em ondas magnéticas e se tu pensas positivo, pensas que queres um carro, pensas toda hora, até visualizas já conduzir um carro, o carro vai chegar até ti. Bem, as coisas não são assim necessariamente automáticas. E acima de tudo, crie metas a alcançar para alcançar o que tu sonhas. Mas as coisas não acontecem dessa forma automática. Dizer, não, eu quero ser doutorada, né? Vou me matricular numa universidade e vou pensar a receber o diploma e o diploma vai aparecer. Não é assim. Não é assim. E a positividade tóxica muitas das vezes as pessoas usam como um mecanismo de coping, um mecanismo de enfrentamento. E muitas das vezes isso faz com que tu até te sintas pior. Quando tu estás perante uma negação, uma emoção negativa e tu ignoras, jogas para baixo de tapete, é como tu varres o teu quarto e não tirar o lixo, deixar embaixo da cama. Um dia vai ficar à mostra. Então é importante que nós saibamos lidar com os pensamentos negativos. Não é problema chorar, não é problema ter medo. Pelo contrário, tu és um ser humano. E o ser humano tem as suas fraquezas. Simples quanto isso. Quanto mais abertos nós estamos. Na semana passada tivemos uma live aqui com o Bruno Mourinho. Foi em Uhum. semelhança a esta, falar de vulnerabilidade. Quanto mais nós estamos abertos a falar dos dois lados, mais facilmente nós conseguimos processar os dois lados. O fato de nós colocarmos o lado negativo debaixo do tapete faz com que tenhamos menos capacidade de processar essas coisas negativas. E é exatamente o que acontece com as pessoas que conseguem ir melhorando pouco a pouco. Elas param nos momentos de dificuldade, elas param nos momentos de desconforto, elas criam um conforto dentro do desconforto para perceber realmente o que É. está a acontecer, perceber os dois lados, perceber o que eu tenho aqui que tem que ser melhorado de maneira consciente. Como é que eu posso olhar para isto? Consigo identificar isto? De onde é que isto vem? Como é que eu posso trabalhar nisto? Se eu Uhum. consigo trabalhar nisto sozinha, se eu tenho as ferramentas agora. E não, isso é muito importante, porque quando tu colocas É. simplesmente por baixo do tapete, é que nem tu comes uma maçã, deixas no quarto, como tu disseste, por baixo da É. cama, essa maçã vai ficar Uhum. apodrecendo. Vai É. só vai ficar a Que chamar vai criar fungos. baratas Uhum. e outros Uhum. bichinhos, vai criar fungos. Aquilo não vai desaparecer assim. Deus não vai criar uma magia e limpar É. a tua cama. Ter esta autoliderança, né? Esta capacidade de olhar Uhum. isto por ti e começares a perceber se consegues fazer sozinho, não, quais são as ferramentas que tu precisas. É. E quando tu lidas com isso, tu melhor também consegues apreciar aqueles momentos positivos, consegues apreciar quando estás bem, consegues apreciar quando estás em paz, valorizas essa felicidade É. autêntica, porque isso ela é no final do dia, é autêntica, porque lidas com tudo que tens que Uhum. lidar. E, Uhum. tem uma coisa que também falamos sobre oversharing, que acho que tem relação com isso. Nós também temos que saber com quem que nós vamos expressar. Porque se sabemos que É. vamos para alguém que no final do dia não tem abertura de nos perceber, não tem abertura de nos escutar Uhum. e nem sequer nos direcionar para como podemos solucionar aquilo que queremos solucionar. Uhum. Então nós temos que perceber que não é. Nem todo mundo foi feito para tudo.
Eu só tenho uma amiga com a qual eu É, consigo abrir-me sobre o trabalho. Ela não tem a capacidade de, por exemplo, direcionar-me em algum momento, se eu tiver alguma dificuldade a nível relacional ou whatever. Não que a amiga seja ideal para isso. Eu tenho que ter a capacidade de ver e procurar onde é que eu vou conseguir solucionar esse problema. Que na maior parte das vezes é com uma pessoa que tem experiência com isso, com um profissional, né? Se nós sentimos que não temos a capacidade de é, fazê-lo sozinhos. é verdade. É como eu posso dizer. ah, Indo, um detalhe que tu falaste que me veio assim em mente agora é quanto à positividade tóxica versus a pandemia. Opa, muita gente perdeu entes queridos na pandemia. Muita gente perdeu emprego. Tem motivo para estar triste? Não. Foi doloroso para algumas pessoas. Há pessoas que não suportaram. Tanto que, segundo a OMS, o nível de depressões e até de tentativas de suicídios durante os 2 anos pandêmicos foi muito elevada. Não é algo para falarmos de ânimo leve. Então deve permitir a pessoa sentir essa angústia, deve permitir a pessoa vivenciar essas dores negativas. E assim, tu darás mais valor aos momentos felizes e deixarás mais maduro e empático para tentar ajudar a alavancar uma outra pessoa. Mas, obviamente, a nível do nosso ciclo da nossa rede de apoio, nós devemos também analisar com quem contar, com quem conversar, com quem buscar um alicerce. Normalmente, muita gente se refugia na igreja, por exemplo, no pastor, nos irmãos em Cristo, etc. Ou tem algum amigo próximo. Mas nós temos toda a ajuda disponível e comece a normalizar, procurar um psicólogo. E vai ser alguém, se for de fato um psicólogo formado, vai ser alguém que não te irá julgar. Não vai necessariamente exigir que tu pense negativo, tu pense positivamente a todo momento, não. Vai entender a tua dor e vai te ajudar a ressignificar essa dor. Olha, psicólogos não é apenas para malucos como muitos pensam, não. Tu procuras para ter uma outra ideia, uma outra perspectiva com um profissional. E nós não estamos necessariamente para decidir o que a pessoa deve fazer, mas estamos para mostrar diferentes perspectivas, diferentes caminhos para ela tomar a decisão. Inclusive, a nível de religião, eu falo porque eu sou mal. Hoje estamos em paz, amanhã é guerra, depois chega. Enfim, na sociedade tem muitos problemas que nós devemos estar aptos para tentar resolver, mas devemos manter o bom ânimo, né? Então, a Bíblia já diz, tereis aflições, mas mantenham um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se tu tens esse alicerce de acreditar numa divindade, seja Allah, Deus, Jeová, Buda, também é uma forma de tentar desestressar e olhar para o mundo com maior esperança. Porém, não podemos vedar o espaço de que também a tristeza faz parte, de que o medo faz parte. E por vezes, nesse de que não, pensa positivo, há tantas pessoas que se submetem a relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos e ficam na esperança de que aquilo um dia vai mudar. Ela recusa-se, ou ele recusa-se a olhar a realidade, a dizer que não, teu parceiro é abusivo, não vai mudar. A única mudança que deve fazer é tua, de se livrar desse relacionamento. Mas por aquela, tu pensa, o conselho da família diz, não, a vida é assim mesmo, vai mudar, a pacienta. Não desista, o lar tem que ser pegado com todas as mãos, com força, força, força. Não, chega uma vez que, chega um momento que nós atingimos o limite. É, o não, o dar chega, o basta. Normalizar o não, normalizar chega, já não aguento mais, vou mudar, desistir em alguns momentos também faz parte da vida. Mas não desistir da vida ao ponto de cometer suicídio, mas desistir de certas ações também é um posicionamento para tu reformulares. Não és obrigada, nós que somos mulheres, questões estéticas, que estamos nessa onda, gordofobia, emagrecimento, a indústria estética, que toda a gente diz, temos que estar maquiadas com cabelos, não sei o quê, porque toda essa cobrança, e por vezes, há pessoas que até dizem, chega, a foto que as pessoas vendem, tanto está camuflada com tantos betumes, já não consegue olhar-se na natural, entende, Jacira? A pessoa já não consegue se encarar no espelho com a sua face natural. Já se acha estranha. Tipo, e não. Porque estamos acostumados a usar tantos postiços para aparentarmos ser o que nós não somos.
que já temos dificuldades em encarar a realidade. Então é por aí. Uhum. Acho que devemos ser mais realistas, ter os pés no chão, hum? E assumir as Sim, nossas fraquezas, assumir o nosso lado humano. sim. Acho que estás a trazer exemplos que são subtis que as pessoas não imaginam que seja positividade tóxica. O fato de tu pensares que sempre tem alguma coisa em ti, que tem espaço para ser arranjado, que tem espaço para ser alterado e nunca consegues ficar em paz com o teu estado nesse momento, tal como tu és, tal como tu estás, amares-te mesmo com uma gordurinha, mesmo, nem dizer, é amar-te assim, nem pensares na gordurinha, nem pensares no teu nariz, não pensares na tua pele, no teu cabelo. Isso é muito, dá-te uma paz de espírito muito grande para tu poderes estar bem Uhum, contigo mesma, não teres algum reminder sempre na cabeça de que será que aquela pessoa está a olhar para mim por causa de XPT? Eu até tenho uma coach particularmente que um dos maiores desafios que ela tinha é quando alguém olhava para ela, porque ela veste de uma maneira um bocado diferente que algumas pessoas consideram Maria rapaz, mas ela não considera, e por aí vai. E o que uhum, acontece é que ela automaticamente pensava que as pessoas olhavam dela de forma negativa, porque ela tinha sido dita ao contrário, tinha que vestir de uma outra maneira. E começou a mudar o pensamento. Quando eu disse, se pensaste diferente, se tivesse uma outra opção na mesa, se calhar essa pessoa simplesmente está a olhar para ti, ou está a uhum. apreciar alguma coisa em ti, não necessariamente algo negativo. Não tens que alterar nada que está dentro de ti. Estás a perceber? Então chega, É. parece que não é positividade tóxica, mas é uma forma subtil que vai acontecendo, especialmente muito nas redes sociais, de achar que sempre pode haver algo a melhorar, sempre pode haver algo que possas mudar, que possas alterar, que Uhum. possas aumentar, diminuir, enquanto que a realidade da vida é que muitas vezes existe esse equilíbrio dentro do que nós adoramos e que talvez não Uhum. adoramos tanto. É. E na verdade, a nível estético, ninguém vai alcançar a perfeição. Pelo menos no nosso país ainda não é comum, mas a nível de outros países europeus, americanos e etc., há uma questão de a indústria estética e as cirurgias plásticas são tão. Levam um pico de intervenções por ano, porque as pessoas querem ter o nariz da Kim Kardashian no corpo. E as pessoas estão a lutar a alcançar essa tal perfeição. Enquanto não há nada de errado nelas, é aquela coisa, não, muda qualquer coisa para tu estares melhor, e a pessoa corre atrás de uma profissão que não existe. Outra coisa, é normal ter ruga, é normal ter celulite, é normal ter estrias, é normal ter. Que adolescente, eu ia ser muito mal. Acne. Adolescentes que têm acne na cara, é normal ter acne em algum momento. Né? Mas todas eles só estão a adoecer e quem reina, quem sai a vencer é a indústria estética. São os tais produtos dermatológicos, são as tais cirurgiões plásticos, coisas que podiam ser evitadas se nós tivéssemos encarar as nossas imperfeições com naturalidade. Porque ninguém é perfeito. Simples quanto isso. Felicidade. Então, mas ok, já vamos voar um bocadinho. Voltando, A as felicidade palavras é muito mesmo muito comuns, mais coisa. as palavras muito comuns que as pessoas usam normalmente é do estilo pense somente em coisas boas. Para de ser negativo. Veja pelo lado bom. Usam muito essas palavras. Nunca desista. Poderia ser pior, Aconteceu sabia? Ou então, você não tem isso. motivos para estar pensamento, sai, toma, beba qualquer coisa. E até temos as nossas marcas de cervejas aqui que fazem essa publicidade e associam álcool à alegria, à descontração. E essas por vezes acabam afundando em vícios, hã, por conta disso, em busca da tal alegria que se pôs que todo mundo deve ter. Então, e se formos a comparar um vídeo de alguém a falar algo negativo versus um vídeo de alguém a contar uma piada. Então, já voltamos aqui. Voltamos aqui, estamos com alguns problemas na internet. Obrigada pela paciência de todos que estão a ver aqui agora. Vamos voltar à nossa live. Faltava a segunda parte, que nós vamos falar mais de alguns elementos específicos do comportamento da positividade tóxica e também como é que nós podemos começar a realmente mudar isso,
realmente trazer uma outra mindset, uma outra forma de trabalhar, que não chega a ser tóxico, que realmente ajude com empatia, com compaixão pelo próximo. É isso que nós vamos estar a falar aqui. Então eu vou convidar de novo a Cândida, vou esperar que ela entre. E para deixar vocês a par de novo sobre o que estávamos a falar antes, estamos a falar sobre a positividade tóxica, especificamente aquelas coisas que mais são mais subliminares, que nós não sabemos que acontecem no dia a dia, acabam afetando-nos de que forma não sabemos, faz com que nós não saibamos processar todo o espectro de emoções e sentimentos que fazem-nos crescer na vida. Então, esta live está muito direcionada a vocês perceberem como o medo, como a raiva, a tristeza realmente podem nos ajudar, como é que processar isto realmente faz com que nós possamos crescer. No final do dia, nos tornarmos melhor é muito mais do que sempre estamos a focar-nos somente em sentir melhor, por sentirmos melhores, porque sempre vai ser alguma situação que pode chatear, ou pode deixar-te nervosa, algum evento que pode deixar com algum nível mínimo de ansiedade. Imagina que fores a casar, por exemplo, fores a fazer uma grande apresentação, pode deixar com algum nível mínimo de ansiedade. E é importante que tu saibas como lidar com isto e não somente colocar por baixo do tapete, porque como a Cândida estava aqui a dizer, deu exemplos muito bons. Quando colocas por baixo do tapete, algumas coisas podem atrofiar, podem começar a chamar outros elementos de resultado nocivo no final do dia. Por isso acaba sendo tóxico, exatamente. Então vamos a falar sobre falamos alguns exemplos, né, da positividade tóxica, já aqueles exemplos que podem não parecer tão óbvios, mas que no final do dia contribuem para que não. Assim, contribuam para que nós não saibamos gerir os dois lados do espectro. O lado positivo e o lado negativo. Os dois é que acabam contribuindo para aquilo que é o nosso crescimento, especialmente o lado negativo. Mas como é que nós já podemos dar aqui algumas dicas para o pessoal? Alguém tinha colocado uma questão de como realmente encontrar uma pessoa que pode lhes ajudar. Porque mencionaste aqui a questão de todo mundo é coach e tudo mais. Como é que podem encontrar uma pessoa que lhes ajude realmente a resolver esse problema? Do meu caso, do meu lado, tem muitas psicólogas que eu conheço que são psicólogas e coaches. Então, esse lado de novo, bacana. Agora melhorou. Agora melhorou a imagem também. Ok. Sim, agora melhorou. Ok. Ok. Vamos para considerações finais. Não sei. Então, como realmente finalizando esse papo da a positividade tóxica, como é que realmente podemos começar a lidar com isto? Lidar. Falamos um bocadinho aqui em formato de conta-gotas. Mas acho que o público deve mesmo saber de forma firme como é que pode lidar com isso, especialmente com a influência tão forte das mídias agora, das redes sociais. Dos mídias, etc. Então anda com eles para todo lugar e quase que não tem como fugir com Mark Zuckerberg a controlar tudo. É verdade. Bem, eu sou da opinião que devemos ter bom senso e sermos também realistas, porque um pouco de realismo pode nos moldar muita coisa. Em parte, evitar a comparação. Não é também para diabolizar as pessoas das redes sociais que possam o do melhor, as melhores coisas, e dizer que são todas falsas, que não são delas e por aí fora, mas é a partir do princípio que na rede social nem tudo que as pessoas postam é necessariamente verdade, ou que seja o mundo daquela pessoa. E evitar a comparação. Então, evitar a comparação, sermos mais realistas. Talvez também aceitar a tua vida. Ter tudo bem, não é para se acomodar, porque todos nós podemos mudar, todos nós podemos alcançar as melhores coisas, todos nós podemos sim ter essa força de vontade para lutar, para correr atrás dos nossos sonhos, mas também devemos ser gratos pelo que já temos, né? Numa visão de, não,
eu sou um ser completo, no todo, não sou partes isoladas, né? Eu tenho o meu lado, tenho as minhas qualidades e também tenho os meus defeitos, né? Que as coisas correm bem, mas também as coisas correm mal. Ser mais realista com os pés no chão e encarar a vida, com, Com leveza. como eu vou dizer, encarar a vida de uma forma mais realista, exatamente, mais realista com os pés no chão, sem se autossabotar, porque um momento a positividade tóxica pode te levar à autossabotagem, sem também ser totalmente negativo, mas nós precisamos ter um equilíbrio. Não ser muito positivo demais, ao ponto de querer ignorar os aspectos negativos, mas também não ser tão negativista a ponto de ignorar os aspectos positivos. Mas devemos estar numa balança, manter o equilíbrio. Acho que essa é a melhor parte. E como buscar esse equilíbrio? Nós somos seres únicos, cada um de nós tem uma individualidade. Então, procure investir no autoconhecimento, se conhecer. Porque quando nós estamos seguros de nós, temos uma mais que ter. Eu não gosto muito de falar de alta autoestima, média ou baixa, mas eu gosto de uma autoestima inteligente, porque todos os dias a nossa vida oscila, inclusive a autoestima. Há momentos que nós estamos lá em cima, há momentos que estamos mais cabisbaixos. Mas tu também procuras ter um equilíbrio e uma visão sobre ti próprio. Mesmo que seja para escrever num diário, eu adoto muito com os meus pacientes, eu gosto de fazer com que eles escrevam para previsualizar. Tu pôres uma lista, as minhas qualidades, o que eu tenho de bom, escrever lá, os meus defeitos, o que eu tenho, e sempre revisitar essa lista. No dia que estás bem ou mal, ler, que afinal de contas eu não sou de todo nulo ou negativo, afinal de contas eu não sou todo positivo e por aí fora. Investir no autoconhecimento, se dar tempo para cuidar da sua espiritualidade, independentemente da tua religião, ouvir a tua voz interior, ter uma visão de querer melhorar os seus aspectos, querer sempre ascender e crescer como pessoa. E a tua maior competição, ser tu mesmo, em querer ser melhor que foste ontem, em querer ser melhor que foste no ano passado, em querer ser melhor que foste, sei lá, 5 anos atrás, uma versão melhorada de ti próprio. Então acho que essa é a melhor parte. Acho que resumiste de maneira perfeita. Olhar para a vida de uma maneira mais leve. Não esquecer que existe meia razão, existe um lado de equilíbrio. Esse equilíbrio mantém-se de maneira consciente, mantém-se com exercício, com uma certa disciplina, uma certa prática. Na vida nós vamos crescendo, vamos envolvendo com base em tudo que nós fazemos, com cada coisa que aparece para nós como obstáculo, como desafio. E aprendemos que as coisas são controláveis. O que não é controlável, pronto, não devemos nos preocupar com aquilo. Há certos problemas que são problemas. Problema é problema, não é o fim da vida, não é um ponto final. É uma coisa que temos a possibilidade de resolver ou não. Se não temos a possibilidade de resolver, talvez tenhamos que mudar a perspectiva sobre aquilo. Talvez não seja necessariamente um problema, mas seja um facto da vida, por exemplo. O fato da vida é que nem todos os dias vão ser maravilha. Existem alguns dias em que vai chover, existem alguns dias em que vai estar quente demais, dias em que a temperatura vai estar amena, vai estar equilibrada, vai estar perfeita, mas nós temos que saber lidar com aquilo que vem da melhor maneira possível, com o que nós temos. E falaste muito bem sobre autoconhecimento, que é uma peça-chave. Somos diferentes. Que eu gosto de ler não significa que leitura possa ser o melhor método de relaxamento para ti, Cândida. Talvez para ti o melhor método é assistir 1 hora, 2 horas de uma série na Netflix, porque és visual, gostas de ver ali as pessoas, gostas de, ao invés de imaginar a leitura, gostas de ver as coisas acontecer. E é importante que respeitemos essas diferenças, essas individualidades e também o tempo que cada um leva a processar o que processa. Se eu preciso de dar uma volta para espairecer, porque eu não quero neste momento descarregar em ninguém, que eu sei que eu vou descarregar se andarem a pressionar. Eu tenho que respeitar esse meu tempo. Outra pessoa ao meu lado também tem que dar-me espaço de eu dar a minha voltinha e voltar mais calma para poder falar se eu quiser falar nesse momento. Isso. Então, fechamos com chave de ouro, apesar de internet ter É verdade. É um exercício diário. Só para terminar, somos seres inacabados, sempre temos que acrescentar ou tirar algumas coisas de nós mesmos.
esse é um exercício constante, até a morte, nós sempre vamos ter que melhorar alguma coisa, até a velhice, seja lá onde for. Então, acreditar nesse processo, acreditar que é sim possível a mudança, basta nós nos esforçarmos, estarmos disponíveis e tal. E uma coisa, saia da sua zona de conforto. Por vezes o mundo está lá fora, por vezes não é só aqui, não é só entre quatro paredes, não é só no teu serviço, na tua família, mas disponhas mais. E uma coisa, conviva mais com pessoas, procura ter não só relacionamentos superficiais, daqueles que só é para sair ou é só para comer alguns copos, mas relacionamentos mais profundos, que as pessoas não tenham medo de falar da sua ciência, de falar das suas dores, de ter aquela escuta ativa, estamos num mundo muito corrido, as pessoas só estão a correr de um lado para o outro, mas talvez prestar mais atenção na tua esposa, na tua namorada, no teu filho, na tua família, ser uma boa companhia, ser um bom ouvinte, estar disponível para ajudar. Por vezes, a ajuda pode não ser financeira ou material, mas só de escutar alguém, tu podes curar muitas coisas podem ser curadas. Então, serem mais empáticos, né? Mais bondosos contigo mesmo, primeiro, e com as pessoas. Acho que Acho que é yeah, muito faz favorável. todo sentido. Todo sentido. E é isso, pessoal. Muito obrigada por terem tido a paciência de manter-se aí conectados a nós. Muito obrigada, Cândida, por aceitar o convite. Também pela tua paciência com a É, internet, o desafio da tecnologia. É sempre um prazer conversar é. contigo. Bebemos muito. Acho que o pessoal aqui também bebeu muito sobre a positividade tóxica. E, pessoal, sempre fiquem nesse processo de autoconhecimento, investam em vocês, que é o melhor investimento que existe no mundo. Vocês são os vossos companheiros de vida, em primeiro lugar, antes de qualquer parceiro. E mantenham-se neste caminho, construam-se, cuidem de vocês mesmos, construam amor próprio, construam autoestima saudável. E é isso, um grande beijo para todos vocês. Ah, adoramos também ter Steph. Beijinho.